começou o seguinte: só quem é formado que deveria exercer as profissões. A gente começou a desenvolver essa ideia. Quando é que no Brasil nós tivemos uma lei que registrou isso? 33? Eu vou dizer que já em 1828. 1828 tinha uma lei do Império que dizia o seguinte, né? E eu acho meio perigosa essa lei. Ela estabelecia a questão para obras públicas, de navegação de rios, aberturas de canais, edificações, pontes. No seu artigo 3º, ela dizia o seguinte: logo que alguma das sobreditas obras for projetada, as autoridades a quem competir promovê-las farão levantar a sua planta e plano e orçar, planta, plano e orçar, por engenheiros. Vê, ó, nessa época engenheiros. O perigoso é depois da vírgula. Ou pessoas inteligentes na falta destes. Eu fico um pouco preocupado o que é esse assim, ó, na falta de engenheiros ou pessoas inteligentes, né? Mas diria, gente, é uma ideia que já existe antes de 33, de que só quem é devidamente formado deveria... Bom, já passei alguma coisa para vocês, desformatou um pouco aí o slide, mas sistema educacional e sistema profissional devem se comunicar. Então eu passei um pouco a ideia, até 1970, por aí, né, tinha a primeira, a segunda LDB, nós vivemos no tempo do currículo mínimo. Após a LDB 96, nós passamos, e eu me tornei professor em 95. Começou a discussão da LDB, o pessoal, olha, você vai ver que, olha que situação, como é que nós vamos dar atribuição se eram referências, eram diretrizes? E passamos a discutir, né? Aqui tem alguma coisa sobre DB, não vou falar, mas diria para vocês, depois da LDB nós temos um conjunto muito bem articulado, né? Por mais que a gente tenha uma crítica ou outra, na educação. Nós tivemos os currículos, né? As diretrizes curriculares, estabelecemos o provão e o ENAD, né? Depois temos um sistema chamado Sinais, que trata, né, instrumentos de avaliação, existem visitas para reconhecimento e autorização. Então isso é deste século é que nós começamos a ter isso. No caso que nos afeta, né, as diretrizes começaram lá em 2002 com a engenharia, né, pós-LDB, tivemos as específicas aí do meu querido Luquezzi, aí a engenharia agronômica, que diz que está satisfeita, né, Luquezzi? A da agrícola, da florestal, tivemos uma discussão da carga horária, que era um problema, ninguém dizia certo qual era a carga horária dos cursos de engenharia. Essa resolução aqui do Conselho Nacional de Educação, né, ela discutiu isso. Geologia, e agora em 2019 estamos com uma nova fase. Temos que enfrentar as novas diretrizes para implantar nos nossos cursos. Peguei lá do professor Vanderly, estou citando a fonte, de um evento nosso lá do Fórum de Docentes que tivemos recentemente. O professor Luquezzi também coordenou lá a nossa mesa. Essas novas diretrizes, elas estão trabalhando por competência, elas estão trabalhando uma área chamada campo de atuação, falando sobre ser empreendedor, professor, engenheiro inovador. Aborda aí a questão de ambientes de aprendizagem, que deve ser na empresa, fora das empresas. Agora nós temos que fazer acolhimento dos alunos, nivelamento dos alunos. O aluno vem com deficiência do ensino médio, antigamente assim, olha, problema porque ele veio mal de lá. Agora não, né? A diretriz diz o seguinte: precisamos nivelar, precisamos acolher, né? Palavra quase católica, religiosa, né? Assim. O professor de engenharia não era muito acostumado com isso, não, né? Bom, fala sobre o projeto político do curso, né? Avaliação, eu acho que já era assim, mas ele diz que agora tem que ser processual. Fala da questão dos docentes, e é um grande problema, né? Fala das tais metodologias ativas, e nós estamos com um professorado também que não é muito acostumado com isso, e nós vamos ter que enfrentar. Por fim, queria só ter uma discussão agora, não sei quanto tempo, Luquezzi, em cima também de uma figura do professor Vanderly,
que ela trabalha a formação nossa, dizendo o seguinte, né? Antes de entrar na graduação, nós devemos pensar em toda a formação. O pessoal tem que chegar, o Enio falou isso, né? Gostando de matemática, gostando de física, e como isso é difícil para a gente fazer. Durante o curso de graduação, nós temos que trabalhar no projeto do curso, e após o curso, temos que pensar no acompanhamento. Aí eu estou colando na figura do Sr. Vanderly, dizendo o seguinte: enquanto sistema profissional, onde nós deveríamos atuar enquanto lideranças para que a gente pudesse melhorar a formação e que os profissionais pudessem vir atuar aí melhor, né, e também ter uma boa inserção. Gosto de fazer uma metáfora, né? Para mim, em vez da gente estar formando frutos, a gente forma semente, né? Significa o quê? Estou usando não vou dizer que é agronômica, é botânica, tá bom, Luquezzi? Quando a gente forma alguém, ele ainda vai florescer ao longo do tempo. Ele precisa ter uma formação continuada após a graduação. E isso precisa ser pensado. Tirei aqui da minha universidade lá, mas várias universidades apontam isso, né? Que o ensino deve ter uma cultura de formação continuada, é uma prática depois da pessoa verticalizar, né? E deve estar associada ao mundo do trabalho. Nós devemos estar atualizados para formar os nossos cidadãos aí, especialmente no sistema. Bom, separei aqui em 3 grupos que minha opinião, nós deveríamos estar atuando enquanto sistema profissional. De uma forma geral, o sistema Confiacre em ações políticas do Confia e dos CREAS. A Mútua também pode nos ajudar. E aí, né, Tosi? Pensar no prêmio Mútua, que pode até pensar na questão de trazer, e eu lembro do Tosi lá em Foz do Iguaçu, ou em outras SOEAs, falando para a juventude, quem sabe despertando, né? E aí é uma ação política. A questão do acompanhamento de egressos, e eu sempre fui defensor de que nós temos um banco de dados fantástico de ART, nós temos que trabalhar isso, e ações que eu chamo de inserção profissional, que daí nós vamos conversar um pouco à frente. O senhor Luquezzi, estou usando aí também, depois vou dar os créditos, né? Isso aqui é lá do Fórum de Docentes. O senhor Luquezzi participou lá da nossa Fórum de Docentes e Discentes, lá numa mesa de debates, e acho que aí é uma questão, eu vejo o senhor Luquezzi esse ano atuando nisso. Nós precisamos, enquanto SEAP nacional e regionais, atuar fortemente junto ao Conselho Nacional de Educação, MEC, para que a gente possa influenciar, seja nas diretrizes curriculares, seja nos instrumentos de avaliação, e certamente com a agronomia eles vão querer conversar sobre novas diretrizes, e aí o grupo vai ter que pensar nisso, e aí é uma ação política da SEAP, que hoje está sob coordenação do professor Luquezzi. Aqui ele nos apresentou algumas ações, depois se ele quiser ele fala mais aí, né, Luquezzi? Eu tenho feito alguns artigos e temos conseguido publicar. Então, recentemente eu fiz um artigo para a Gazeta do Povo sobre o futuro da formação. E acho que é um papel nosso, enquanto líderes, estar rotineiramente nos posicionando, né? E a semana passada eu fiz um outro aí, que é sobre a questão das verbas para a pesquisa e a preocupação com essa retirada aí dos recursos e a continuidade das pesquisas, tá? Eu acho que é uma ação que a gente tem feito. Segundo grupo, acompanhamento dos egressos. O CREA Paraná ele tem à disposição para todo coordenador de curso as informações de onde os seus egressos, né, tá lá, Universidade Estadual de Londrina, engenheiro civil formado lá, onde ele está se dispersando pelo estado, outros estados e as áreas de atuação. Então, todo coordenador de curso pode ter excelentes informações, e o CREA Paraná colocou à disposição de qualquer coordenador para analisar onde o meu egresso está indo, o que ele está fazendo e como é que a gente até poderia mudar os nossos cursos em função disso. Ações de inserção, né? Vou falar do nosso fórum, nosso CREA Júnior, eu acho que é bem conhecido, não vou demorar nisso aqui. E vou aí fazer uma propaganda da nossa gestão. Nós
lançamos agora o programa de inserção profissional, onde nós estamos ampliando aí a questão do CREA Júnior, pensando o seguinte: o CREA Júnior atuar mais nos últimos anos, mas também atuar nos primeiros anos da inserção profissional dos nossos acadêmicos. Aí o programa, né, depois, se alguém quiser, eu posso detalhar, ele tem toda uma linha de tempo. Uma grande ação, tá aqui, ó, fiz questão de tirar a foto do amigo aqui, trazer, né, assim. Em Maringá, todo ano, assim como a gente espera as chuvas de setembro aí, né, Perinho, para poder plantar e as andorinhas voltarem, início do ano existe lá um evento de entrega dos registros profissionais, já há alguns anos, com a ilustre presença do Enio Padilha, presidente, entregando as carteirinhas, e é um momento que eu acho importante que todo o CREA devia praticar, e a gente está procurando ampliar. Muito orgulho da gente ter os nossos editais de chamamento, e o CREA do Paraná, nestes 2 últimos anos, nós já atendemos via entidade de classe 45 mil profissionais em termos de cursos, palestras, eventos, revistas. É um grande papel que a gente tem naquela educação continuada. Então, é um recurso que nós estamos colocando. E aí, né, gosto muito quando o Enio fala para os nossos alunos a importância de entrar numa entidade de classe, a entidade de classe ser o momento em que esse jovem profissional toma conhecimento do seu mercado, faz suas chamadas redes de contato lá, né, as networks, e aprende com as pessoas que têm mais experiência, né? Eu insisto na questão da gente usar as entidades de classe estrategicamente na formação continuada. Aí uma questão particularmente que eu tenho martelado, acho que nós devemos caminhar para uma chamada residência técnica como um momento de inserção. O Paraná tem uma experiência pelo governo do estado, uma residência técnica nas áreas de engenharia. Lançaram recentemente uma da engenharia ambiental, está na praça lá para a gente cada vez mais aí, que os profissionais possam primeiro passar por uma residência para depois entrar no mercado. Aí no nosso edital de chamamento, né, os vários cursos, né? E já vou chegando no final, professor Luquezzi, para ficar nos 2 minutos que ele me deu aqui. Os engenheiros têm um grande papel na questão do chamado desenvolvimento sustentável, na Agenda 2030. Né? Esses dias eu vi lá uma palestra, alguém falou: olha, nós engenheiros temos na questão da água, das cidades. Eu olho os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e digo, todos eles têm a mão da engenharia, assim como as mulheres, né, sempre tem o espaço, né, Célio? Então eu digo que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós devemos, assim, não ter nenhum lugar que o engenheiro não atue. Todos eles, o engenheiro agrônomo, o geólogo, o meteorologista, atua. E aí não sou eu que vou falar, é meu penúltimo slide, aliás, antepenúltimo. Quem desenvolveu, né, o painel da ONU que desenvolveu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi coordenado por esse economista, né, o Jeffrey Sachs. Ele é um cara bem moderno, né, conhecido como Bonovox dos economistas. E ele veio no Brasil há 2 anos atrás e fez a seguinte fala. O pessoal imaginava o seguinte, né? Aquilo lá foi criado por diplomatas. Então os diplomatas que vão conduzir isso, ele falou o seguinte: olha, a missão de tornar reais as ideias precisa passar das mãos dos diplomatas para dos engenheiros, porque o que falta são sistemas para operacionalizar o conhecimento. Então, ele diz o seguinte: quem tem que colocar em prática os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são engenheiros. Esses são os profissionais que devem ser os mais adequados para que isso ocorra, tá? Agradeço a todos aí. Isso aqui fica um poema aqui do engenheiro de João Cabral de Melo Neto, não ficou sair da autoria aqui. Tem alguém da Bahia? Na Universidade Federal da Bahia tem uma placa que tem isso aí, né? Bem na placa na entrada da Escola de Engenharia da Universidade Federal da Bahia.
Eu gosto muito aqui de uma frase que é: o engenheiro pensa o mundo justo, né? Então, agradeço a todos aí, a todos que puderam ouvir. Estou com essa semana aqui em Palmas, né, bastante intensa, quase acabando a voz. Foi um desafio, não tinha como eu essa palestra aqui pronta, né? Vim fazendo ao longo da semana. Espero ter contemplado, espero que esteja contente para a gente poder discutir um pouquinho mais aí. Obrigado a todos. Parabenizamos o presidente Ricardo.